Segredos de um modo antigo de rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Greg Braden. Capítulo 5. O quinto segredo. Orações pessoais. Num dia de bons ventos, basta abrir a vela e ver o mundo cheio de beleza. Esse dia é hoje. Rumi. A oração é a linguagem de Deus e dos anjos. Da sabedoria preservada nos manuscritos do Mar Morto, às práticas nativas que sobreviveram até os dias atuais, a oração é universalmente descrita como uma linguagem mística que tem o poder de mudar o nosso corpo, a nossa vida e o mundo. Essas mesmas tradições, no entanto, contêm ideias muito diferentes com relação ao modo mais eficaz de falar o idioma da oração. Ao longo dos tempos e a seu modo, cada prática espiritual ofereceu a sua visão peculiar sobre o que a oração é exatamente, o seu modo de operar e a maneira de aplicá-la na nossa vida. Uma síntese final nos mostra que o idioma da oração não tem regras e não envolve formas certas ou erradas de expressão. Ela está dentro de nós como algo que brota naturalmente, o sentimento. Ao descrever o sentimento como oração, o abade tibetano afirmou inequivocamente essa sabedoria intemporal que havia muito se perdera no Ocidente. Quando vocês nos veem cantando muitas horas por dia, quando vocês nos veem usando sinos, orins, carrilhões e incenso, estão vendo o que fazemos para criar o sentimento em nosso corpo. Sentimento é oração. Depois dessa explicação, ele me devolveu a pergunta: como vocês fazem isso na sua cultura? É estranho como uma única pergunta, formulada da maneira certa e no momento certo, pode cristalizar uma crença que talvez tenhamos tido dificuldade de expressar em palavras no passado. Ao ouvir a pergunta do abade, precisei penetrar no mais fundo do meu ser para explicar como eu acreditava que as orações ocidentais operavam. Nesse momento comecei a sentir todo o impacto das primeiras edições bíblicas. Quando os livros que preservavam a sabedoria da emoção e do sentimento desapareceram das nossas tradições, coube unicamente a nós tentar compreender da melhor maneira possível o sentimento e a oração. Hoje, 17 séculos depois, vivemos numa cultura em que desacreditamos os nossos sentimentos, os negamos ou às vezes simplesmente os ignoramos por completo. Isso diz respeito de modo especial aos homens da nossa sociedade, embora essa tendência esteja mudando. É como se tivéssemos operado o computador cósmico da consciência e do sentimento durante quase 1700 anos sem manual de instruções. Por fim, os próprios sacerdotes e pessoas de autoridade começaram a esquecer o poder do sentimento na oração. Foi então que começamos a acreditar que palavras são orações. Se você pedir a alguém na rua, no aeroporto ou num shopping para descrever a oração, muito provavelmente a pessoa recitará as palavras de orações conhecidas como resposta. Quando dizem frases como "agora me deito para dormir", "Deus é grande", "Deus é bom",
Pai nosso que estais no céu, acreditamos que estamos rezando. Seriam as palavras um código? Em vez de ser a oração em si, poderiam as palavras que permanecem hoje ser a fórmula que alguém elaborou no passado distante para criar o sentimento da oração dentro de nós? Se for assim, as implicações são consideráveis. Sentimos continuamente, em cada momento de cada dia da nossa vida. Apesar de nem sempre termos consciência do que sentimos, mesmo assim sentimos. Se sentimento é oração e se estamos sempre sentindo, isso significa que estamos constantemente em estado de oração. Cada momento é oração. A vida é oração. Estamos sempre enviando uma mensagem ao espelho da criação, sinalizando cura ou doença, paz ou guerra, respeitando ou desrespeitando as nossas relações com as pessoas que amamos. A vida é a mente de Deus devolvendo-nos o que sentimos, o que rezamos. Quando as orações deixam de ser eficazes. Durante os estudos realizados em 1972 sobre os efeitos da meditação e da oração em diferentes comunidades, discutidos anteriormente neste livro, os resultados se revelaram mais do que simples coincidência ou acaso. Os experimentos foram submetidos a todos os procedimentos de pesquisa adotados em qualquer outro estudo científico confiável, num ambiente de laboratório controlado. Os efeitos foram reais e foram documentados. Durante o que os pesquisadores chamaram de janela, o tempo em que as pessoas treinadas nas técnicas sentiam paz no seu corpo, o mundo em torno delas refletia essa paz. Os estudos mostram claramente que houve reduções estatisticamente significativas nos principais indicadores que os pesquisadores estavam observando. Como mencionei anteriormente, diminuíram as ocorrências de acidentes de trânsito, de entradas em emergências e de crimes violentos. Na presença da paz, tudo o que podia aparecer era paz. Por mais interessante que sejam, porém, o que esses resultados mostram em seguida continua sendo um mistério para os que se dedicam a esses estudos. Quando os experimentos terminaram, a violência recomeçou, às vezes alcançando níveis ainda mais altos do que os anteriores ao início do experimento. O que aconteceu? Por que os efeitos das meditações e das orações cessaram? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para compreender o poder do nosso modo perdido de rezar. O que aconteceu foi que os envolvidos pararam de fazer o que estavam fazendo. Pararam de meditar e de rezar. Essa é a resposta para o nosso mistério. Em grande parte, os estudos refletem o modo de meditar e de rezar que nos foi ensinado. Num dia típico, cumprimos as nossas rotinas diárias como comerciantes, estudantes e pais, simplesmente fazendo as coisas que devemos fazer. Num determinado momento do dia, reservamos uma breve pausa espiritual. Talvez fechemos a porta para ter alguma privacidade no final do dia.
depois de ter lavado a louça, colocado as crianças na cama e passado a roupa. Acendemos velas, colocamos uma música inspiradora e oferecemos orações de agradecimento ou entramos em meditação de paz. Então, ao terminar, paramos de fazer o que estávamos fazendo. Deixamos o nosso oratório e voltamos ao mundo real. Embora eu possa ter exagerado um pouco algumas coisas aqui, a ideia é que as nossas meditações e orações quase sempre são algo que fazemos em algum momento do dia e quando terminamos, paramos. Se acreditamos que oração é algo que fazemos, então é perfeitamente compreensível que, quando a oração termina, seus efeitos também terminem. Se entendemos que oração é o gesto das nossas mãos postas diante do coração e as palavras que dizemos durante esse período, então ela é uma experiência de curta duração. No entanto, levando em consideração os antigos textos redescobertos do século XX, a oração nativa da chuva e a história do abade no Tibete, sabemos que oração é mais do que aquilo que fazemos. Oração é o que somos. Em vez de algo que fazemos às vezes, essas tradições nos convidam a aceitar a oração como algo em que nos tornamos continuadamente. Como é impossível ajoelhar em oração 24 horas por dia e recitar as palavras deixadas pelos antigos até não conseguirmos mais repeti-las, também não é preciso fazer essas coisas para estar em oração. Sentimento é oração e nós sentimos o tempo todo. Podemos sentir gratidão pela paz no mundo, porque sempre há paz em algum lugar. Podemos sentir reconhecimento pela cura das pessoas que amamos e também nossa, porque todos os dias somos, até certo ponto, curados e renovados. A razão por que os efeitos dos experimentos parecem desaparecer é que as orações terminaram. A paz mantida pela bela e impetuosa força presente no interior das pessoas que rezavam e meditavam simplesmente se dissipou quando o meio que a sustentava foi retirado. Pode ser exatamente isso que os essênios estavam tentando transmitir para as pessoas do futuro por meio do idioma que deixaram para nós há mais de 2000 anos. Traduções recentes de manuscritos antigos, escritos em aramaico, a língua dos essênios, oferecem novas ideias sobre as razões por que os registros de oração parecem tão vagos. Traduções refeitas de documentos originais deixam evidente a enorme liberdade que os tradutores tiveram no decorrer dos séculos com relação à terminologia e às intenções dos antigos autores. Na tentativa de condensar e simplificar as ideias dos autores originais, muita coisa se perdeu no processo de tradução. No que se refere ao poder da oração, uma comparação da moderna versão bíblica do Pedi e recebereis, por exemplo, com o texto original, nos dá uma ideia de quanto pode ser perdido. A passagem moderna e condensada da Bíblia diz: o que pedirdes ao Pai
em meu nome, ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando comparamos essa passagem com o texto original, vemos a chave que está faltando. Todas as coisas que pedirdes, reta e diretamente, de dentro do meu nome, vos serão concedidas. Até agora não fizestes isso. Pedi sem motivo oculto e rodeai-vos com a vossa resposta. Envolvei-vos com o que desejais, para que a vossa alegria seja completa. ênfase do autor. Essas palavras nos lembram o princípio quântico que diz que oração é consciência. Ela é um estado de ser em que vivemos e não alguma coisa que fazemos numa determinada hora do dia, convidando-nos a cercar-nos de nossa resposta e a envolver-nos com o que desejamos. Essa passagem nos lembra com palavras exatamente aquilo que o Abade e o meu amigo David nos mostraram na sabedoria das suas tradições. Precisamos primeiro ter o sentimento das nossas orações já respondidas em nosso coração, antes que elas se tornem a realidade da nossa vida. Nas passagens acima, Jesus diz àqueles a quem se dirige que eles ainda não fazem isso. Embora pudessem acreditar que pediam que suas orações fossem atendidas, expressando o pedido simplesmente com as palavras, por favor, que essas coisas aconteçam, Jesus esclarece que esta não é a linguagem reconhecida pela criação. Ele lembra aos discípulos que eles precisam falar com o universo de um modo que faça sentido. Quando sentimos como se estivéssemos rodeados por vidas e relacionamentos saudáveis e envolvidos por paz no mundo, esse sentimento é tanto a linguagem quanto a oração, que abre a porta a todas as possibilidades. Lembrando o nosso poder, no clássico conto O Mágico de Oz, só quando Dorothy bate os calcanhares 3 vezes e diz: "Leve-me para a casa de tia M", é que ela é levada de volta para a sua família e para as pessoas que ama. Todos sabemos que não existe mágica em simplesmente bater os calcanhares. Se fosse assim, veríamos pessoas aparecendo e desaparecendo das filas da Starbucks e das salas de reuniões das empresas cada vez que fizessem a mesma coisa. As palavras de Dorothy não expressavam um pedido, e sim uma ordem. Com quem ou com o que ela estava falando? A ordem era para ela mesma. Ela não estava dando instruções à boa bruxa Glinda ou aos Munkins que a rodeavam para que realizassem um ato de magia. Era Dorothy que tinha os sapatos que se tornavam objeto de poder na sua jornada. Do mesmo modo que a pedra do xamã, a vara de Moisés ou a túnica de José sinalizavam para o poder que existia dentro deles, o calçado de Dorothy produzia o mesmo efeito para ela. As 3 batidas eram o dispositivo de ativação dentro dela para que sentisse como se estivesse em casa. E numa fração de segundo, lá estava ela.
Existe uma sensação quase universal de que temos poderes antigos e mágicos dentro de nós. Desde quando éramos crianças, fantasiamos sobre a nossa capacidade de fazer coisas que estão além da esfera da razão e da lógica. E por que não? Enquanto crianças, as convicções que dizem que milagres não acontecem na nossa vida ainda não se arraigaram em nós, a ponto de se tornarem limites para as nossas crenças. É possível que a nossa sensação de ligação com uma força maior que seja tão universal e que almejamos tanto essa ligação que preservamos as antigas fórmulas para estabelecê-la, apesar de ter esquecido como usá-las em nossa vida? Poderiam as nossas lembranças dos contos de fada e de magia, por exemplo, ter preservado segredos para o nosso modo perdido de rezar, sem que sequer percebêssemos? Se sentimento é oração, então a resposta a essas perguntas é um retumbante sim. Com essa possibilidade em mente, vejamos alguns exemplos familiares do modo como o código para a oração foi transmitido de geração a geração ao longo do tempo. Talvez a oração mais conhecida e universal seja a oração do Senhor, o Pai Nosso. Suas palavras são reverenciadas por quase 1/3 da população mundial. Os 2 bilhões de cristãos que buscam conforto e orientação nesse antigo código. A oração inteira é normalmente recitada dentro de cerimônias religiosas, mas as 2 primeiras invocações são conhecidas como a grande oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Em vez de simplesmente recitar as palavras habituais, eu o convido a fazer uma experiência. Ao ler as palavras da grande oração, ou talvez dizê-las em voz alta, registre mentalmente como essas palavras o fazem sentir-se. Como você se sente enquanto fala pessoalmente à força que criou o universo inteiro e também a vida em cada célula do seu corpo? O que você sente ao tomar consciência de que o nome de Deus é um nome santo que só deve ser usado de modo reverente e sagrado? Não há maneira certa ou errada de sentir-se com relação a essa oração. A questão aqui é que as palavras que foram registradas há mais de 2000 anos tinham o objetivo de evocar sentimento. Desvinculadas do tempo e das civilizações, as palavras se dirigem àquela parte de nós que é permanente, o coração. Seja qual for o sentimento que as palavras despertam em você, esse sentimento é a sua grande oração. O Salmo 23 é um código que atua do mesmo modo. Embora seja caracteristicamente usado como oração de conforto em tempos de dificuldade, como o falecimento de uma pessoa querida, esse código tem a intenção de trazer paz para quem o utiliza. Já com o primeiro verso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, começamos a sentir como se fôssemos amparados e cuidados neste mundo. Embora as traduções exatas variem, a palavra pastor é uma constante em todas elas.
É evidente que essa palavra foi usada intencionalmente devido à sua forte metáfora e à sensação de sermos protegidos por aquilo que ela desperta em nós. É possível que um dos códigos de consolo mais admiráveis tenha sido oferecido por Deus a este mundo com o propósito de abençoar e promover a paz. Essa bênção antiga foi descoberta em 1979, inscrita em 2 pequenas tiras de prata com formato de pergaminho. Essa passagem de número 6, 22-26 data de 400 anos antes dos manuscritos do Mar Morto e acredita-se que seja a passagem mais antiga já encontrada entre as descobertas bíblicas. Nas 3 frases do código, Deus prescreve uma fórmula que deverá ser usada para abençoar o povo, dizendo a Moisés: assim abençoareis os filhos de Israel. Em seguida, ele oferece o código com estas palavras: Yahweh te abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yahweh mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Deus termina suas instruções a Moisés dizendo: porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Desse modo, a oração foi preservada através das palavras que nos fazem sentir essas coisas. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.